Sabe, às vezes a gente ouve falar de uma tendência e pensa que é, sei lá, só barulho na internet. Uhum. Mas de vez em quando tem algo mais fundo acontecendo. E parece que a gente está no meio de um momento desses. Qual seria? Um movimento silencioso de homens se retirando. Se retirando de quê, exatamente? De tudo, parece. Do casamento, da paternidade, da faculdade, até de carreiras muito ambiciosas. Ah, sim. A narrativa de que eles não querem crescer. Exato. A ideia comum é que é imaturidade, mas e se não for? E se for uma escolha, tipo, totalmente racional? Essa é a provocação que o material de hoje traz pra gente. É uma análise bem ousada, né? Muito. A gente está se baseando aqui numa entrevista com a psicóloga doutora Ellen Smith, autora do livro Men on Strike, Homens em Greve. E a tese dela é exatamente essa. É que os homens não estão falhando, eles estão, na verdade, boicotando Boicotando o quê? o sonho americano. Os pilares do sonho americano. Porque, na visão que ela apresenta, os riscos passaram a superar, e muito, as recompensas. Então o nosso papo aqui é tentar desempacotar essa lógica, ver se esse boicote é real e por que estaria acontecendo. Exato. A ideia é a gente mergulhar de cabeça em cada uma dessas áreas, né? Escola, faculdade, o mercado de trabalho, os tribunais. E ver como essa balança de custo e benefício pode ter virado. Isso, segundo o argumento dela. Não é sobre concordar ou discordar, mas sim entender a lógica por trás de um fenômeno que, bom, está redesenhando a sociedade. Certo, vamos lá. O argumento central, então, é que os homens estão agindo de forma lógica, quase como um economista. É uma boa analogia. Como essa lógica se aplica na prática, no dia a dia? Bom, um ponto de partida da doutora Smith é contrastar a situação de hoje com a de, digamos, 50, 60 anos atrás. Ok. Ela argumenta que as recompensas por seguir aquele roteiro tradicional, casar, ter filhos, ser provedor, Uhum. elas diminuíram drasticamente. A imagem cultural do pai de família, aquele Ward Cleaver, que a fonte usa de exemplo da TV americana, O pilar da comunidade, respeitado. isso, essa imagem foi substituída por uma caricatura. Nas palavras dela, a figura hoje é a do trapalhão com uma bolsa de fraldas de flores. Nossa, uma imagem bem específica. E a ideia é que o status social que vinha com esse papel, ele simplesmente erodiu. Ok. A parte das recompensas diminuindo faz sentido em termos de status cultural. Mas para justificar uma greve, os riscos devem ser bem altos, certo? É aí que o argumento ganha peso. Quais são esses riscos concretos que fariam alguém pensar? Não, obrigada. Os riscos não são só abstratos, eles são legais e financeiros. A análise aponta para um ambiente de trabalho onde as leis de assédio sexual, que são necessárias, claro, Sim, claro. mas que podem ser usadas de uma forma que destrói uma carreira com uma simples acusação, e principalmente o que é descrito como um sistema de divórcio devastador para os homens. Ah, a gente vai chegar lá. Sim, a possibilidade de perder os filhos, a casa, pagar pensão por anos e ainda carregar o estigma do pai caloteiro. O famoso deadbeat dead. Isso. Tudo isso cria um cenário de risco altíssimo. A lógica apresentada é: se o prêmio pelo sucesso é pequeno e a punição pelo fracasso é a ruína completa. Por que entrar no jogo? Exatamente. Entendi a lógica geral do custo-benefício. Mas para isso fazer sentido, a gente precisa ver como funciona no mundo real. Por onde a análise começa? Começa bem cedo, na escola primária. Já na infância. Sim, o material usa um termo bem forte: a guerra contra os meninos. Guerra contra os meninos? O argumento é que o sistema educacional, com uma maioria esmagadora de professoras, foi estruturado para recompensar comportamentos que são mais típicos em meninas, Ficar quieta, seguir regras. conformidade. E, em contrapartida, penaliza comportamentos mais comuns em meninos, agitação, competitividade, energia física. A fonte dá aquele exemplo que parece quase um exagero, mas ilustra o ponto, né? Qual deles? O do menino que aponta o dedo em formato de arma, faz ban e é suspenso por ameaça. Parece caricaturo, mas mostra uma falta de sintonia com a natureza masculina, segundo a tese. Exatamente. E não é só uma anedota. O material destaca um estudo da London School of Economics. E o que ele diz? Ele descobriu que as professoras, de forma inconsciente, tendem a dar notas mais baixas para os meninos com base no comportamento, não no mérito acadêmico. Sério? Sim,
Elas os veem como mais disruptivos e isso influencia a avaliação. Espera um pouco. Então a tese é que essa penalização do comportamento masculino lá no comecinho da vida escolar Uhum. pode ter um efeito dominó que prejudica o acesso à faculdade anos depois? É um argumento bem forte. E a dinâmica, segundo a fonte, não para por aí. Ela evolui quando eles chegam na universidade. A tendência continua, então. Não só continua, como se intensifica. O material até menciona um apelido que teria sido dado a algumas universidades americanas. Um apelido? Qual? Garlington. Garlington. Uma fusão de girl, garota, com Arlington. Porque a proporção de alunas é muito maior. Exato. Já chega a 60% de mulheres em muitos campi. Mas o argumento vai além dos números. Descreve um ambiente que não é só predominantemente feminino, mas que pode ser ativamente hostil aos homens. Hostil de que maneira? O que seriam esses mecanismos? O foco principal é nos sistemas disciplinares, os famosos tribunais do campus que julgam acusações de agressão sexual. Certo. E o ponto central do argumento é que, nesses tribunais, a presunção de inocência, que é um pilar do nosso direito, muitas vezes é invertida. E o padrão de prova é bem mais baixo, né? Baixíssimo, o chamado preponderância de evidências. Que, se eu não me engano, significa que basta ter 51% de chance de que a acusação seja verdadeira para o réu ser culpado. É isso? Exatamente isso. Não precisa provar além de qualquer dúvida razoável. Basta ser um pouco mais provável que sim do que não. O que é um padrão bem perigoso. E, para ilustrar esse perigo, a fonte cita o caso dos jogadores de lacrosse da Duke University, em 2006. Ah, eu lembro desse caso. Foi um escândalo. Foi. Eles foram publicamente acusados de um crime horrível, execrados pela mídia, expulsos da universidade. Tudo antes de um julgamento sério. E no final? Meses depois, o caso desmoronou. As acusações se provaram falsas, o promotor foi afastado, mas o estrago na vida deles já estava feito. Claro. Esse caso virou um símbolo do que a fonte chama de pânico moral, onde a vida de um homem pode ser destruída por uma acusação independentemente da verdade. A mensagem para os jovens é: a universidade é um campo minado. E se o ambiente acadêmico e profissional já são vistos como campos de risco, a fonte argumenta que a vida pessoal, o casamento e o divórcio Apresentam riscos ainda mais existenciais. é aí que entram os tribunais de família, que são descritos de forma bem contundente, né? Sim, o material os descreve como extremamente hostis aos homens. O foco é o sistema de custódia e pensão alimentícia, Qual é o argumento? que o sistema opera com um viés implícito de que a mãe é a cuidadora principal e o pai é o provedor financeiro. O que na prática, no divórcio, significa que a mãe fica com a guarda. E o pai com a obrigação de pagar. E é daí que vem o estereótipo do pai caloteiro, o deadbeat dad. Exato. E o argumento da doutora Smith é que esse estereótipo é uma arma política poderosa, mas que distorce a realidade. Como assim? Políticos adoram a promessa de prender pais caloteiros para ganhar votos. Só que a análise apresentada sugere que a porcentagem de mulheres que não pagam pensão quando ordenado, na verdade, é maior que a de homens. Puxa, esse dado é contraintuitivo, né? Totalmente. Mas o estigma é exclusivamente masculino. A percepção que se cria é a de um sistema onde o homem tem poucos direitos e muitas obrigações. E qualquer falha resulta em punição severa e humilhação pública. Com todo esse cenário de risco, é inevitável que o jeito como homens e mulheres se relacionam também mude. A fonte fala de um conceito-chave para entender isso: hipergamia. O que é isso? Claro. Hipergamia, de forma simples, é a tendência descrita como predominantemente feminina de buscar um parceiro de status social ou financeiro igual ou, de preferência, superior. Certo. A fonte não apresenta isso como um julgamento moral, mas como um padrão de escolha observado ao longo da história. O interessante é o paradoxo que isso cria hoje. Um paradoxo. Como assim? Se as mulheres estão mais bem-sucedidas, não deveria ter mais opções para todo mundo? É aí que a matemática fica Complicada. ok. Com mais mulheres se formando na faculdade, alcançando cargos altos, o pool de homens que atendem ao critério de igual ou superior Encolhe. drasticamente. Exato. Pensa só, se uma mulher no topo da pirâmide profissional procura um homem ainda mais bem-sucedido,
por definição, ela está competindo por uma minoria muito pequena de homens. Isso cria uma espécie de congestionamento no topo e um vácuo no resto. Um desequilíbrio no mercado de relacionamentos. Perfeito. E a fonte descreve as consequências disso em 3 grupos. Primeiro, os homens no topo, os chamados alfas. Certo. De repente, eles têm acesso a um número desproporcional de parceiras, muitas vezes mais jovens. Isso diminui o incentivo por um compromisso de longo prazo. Por que casar com uma, se há tantas opções? Faz sentido. E para as mulheres bem-sucedidas? Para elas, especialmente as que chegam aos 30, 40 anos, a situação se inverte. O número de parceiros considerados adequados é pequeno, e esses homens, por sua vez, estatisticamente preferem mulheres mais novas. É um impasse. A fonte até cita a colunista Maureen Down, que escreveu sobre essa dificuldade que mulheres bem-sucedidas como ela enfrentam. E o terceiro grupo? Os homens que não são alfa. Isso. Eles ficam de fora do jogo. São vistos como inadequados por um número crescente de mulheres que miram o topo. Isso gera uma frustração enorme, dos dois lados. E a cultura pop ainda joga mais lenha na fogueira. Totalmente. O material menciona o filme Don John, onde ele tem a visão de relacionamento moldada pela pornografia e a parceira pelas comédias românticas. Expectativas totalmente reais. Exato. A cultura pop, segundo a análise, diz às mulheres que elas são princesas e merecem o melhor. A mensagem para os homens é bem menos lisonjeira. O resultado é um desencontro de expectativas em escala massiva. Então, qual é o resultado final de tudo isso na vida dos homens? Se eles estão enfrentando esse ambiente desde a escola até a vida adulta, quais são as consequências práticas, psicológicas? Os resultados apresentados na fonte são, francamente, bem sombrios. Imagino. Especialmente na saúde mental. É citado um dado da época da publicação que é chocante. De cerca de 38 mil suicídios anuais nos Estados Unidos, mais de 30 mil eram de homens. Espera, repete esse número. Mais de 30 mil... Sim. De 38 mil? Sim. Isso é mais de 75%. É uma disparidade de gênero brutal sobre a qual a gente quase nunca ouve falar. Por quê? Por que essa falta de atenção? A doutora Smith argumenta que é porque a sociedade não sabe como lidar com a dor masculina. Como assim? Primeiro, os homens não confiam no sistema de saúde mental, que é predominantemente feminino. Certo. E segundo a tese, muitas vezes treinado para ver os homens através de uma lente de masculinidade tóxica. A depressão masculina, por exemplo, muitas vezes se manifesta como raiva, isolamento... Comportamento de risco. Exato. E não como a tristeza e o choro mais associados à depressão feminina. E essa raiva é mal interpretada. Mal interpretada como? Como pura agressividade ou maldade, em vez de um sintoma de desespero. Entendi. A fonte faz uma comparação forte. A sociedade se esforça para entender a raiva de terroristas, analisar suas motivações, mas não dedica o mesmo esforço para entender a raiva de um pai comum que perdeu a custódia, o emprego, a casa e está à beira do colapso. E o material traz um caso extremamente trágico para ilustrar isso. O caso de Thomas Ball. Exato. Sim. Thomas Ball foi um homem que, após anos de batalhas judiciais pela família que ele sentia serem injustas, foi até os degraus de um tribunal, se encharcou com gasolina e ateou fogo ao próprio corpo. Um ato de protesto desesperado. Absoluto. E a reação de alguns setores, segundo a fonte, foi chocante. Em vez de verem a tragédia, tentaram pintá-lo como o agressor, o abusador. Mesmo naquele ato final de autoimolação. Nossa. O argumento é que, para o sistema, o homem é sempre o perpetrador em potencial, nunca a vítima. E essa percepção nos leva de volta ao ponto de partida, a greve. Exato. Se a conclusão é que o jogo é manipulado e você não pode vencer, a única jogada lógica é não jogar. Como os homens estão se retirando na prática? A fonte usa uma expressão muito forte para isso. Going Out. Que é uma referência ao livro A Revolta de Atlas. Exatamente. Onde os personagens mais produtivos, sentindo-se explorados, simplesmente param tudo e desaparecem. A analogia é que os homens estariam fazendo o mesmo, se retirando de um sistema social que não vem mais como justo. E como é essa retirada no dia a dia? É só não casar? É mais amplo. Para muitos, sim. Significa evitar o casamento, relacionamentos sérios,
focar em hobbies, amizades masculinas, viver uma vida mais simples e com menos riscos. Uhum. Mais drástica. A fonte menciona um dado preocupante de que uns 5% dos homens em idade de trabalhar nos Estados Unidos estariam vivendo com seguro por invalidez. Muitos por questões de saúde mental. E enquanto os homens se retiram, o que ocupa esse espaço? O Estado. O argumento é que o governo, com seus programas sociais, se tornou o que a fonte chama de a nova família. O novo marido? Isso. Através de auxílios, programas de saúde, o Estado assume o papel de provedor que antes era do homem. O que, por sua vez, diminui ainda mais a necessidade percebida de um parceiro. Exato. Completa o ciclo. O homem se torna, em muitos casos, opcional. Então, para a gente amarrar tudo, a análise da Dra. Smith propõe que essa retirada masculina que a gente observa não é uma crise de masculinidade ou um bando de homens imaturos. Não. É, na verdade, uma resposta fria, calculada e lógica a um sistema onde os riscos no casamento, na educação, na carreira, parecem ter superado em muito as recompensas. Exatamente. O valor dessa perspectiva, sabe? Independentemente de se concordar com tudo, é que ela oferece um novo ângulo para entender muitas das tensões sociais que a gente vê hoje. Certo. A proposta da fonte não é culpar mulheres ou homens, mas sim examinar as estruturas, as leis, os incentivos culturais que moldam o comportamento de todo mundo. E a conclusão é que, se as regras do jogo mudam tanto... Não podemos nos surpreender se as pessoas começarem a jogar de uma forma completamente diferente. Ou simplesmente decidirem abandonar o tabuleiro. A fonte menciona de passagem algo que me deixou pensando. Diz que esse fenômeno de retirada também está acontecendo em instituições como as igrejas, que, segundo o argumento, se tornaram mais feminizadas. Sim, é um ponto interessante. E isso levanta uma questão final para a gente refletir. Se as instituições mais fundamentais que nos conectam como sociedade, família, educação, trabalho e até religião, passam a ser vistas por uma parcela enorme da população, não como um terreno comum, mas como um território hostil, o que acontece com a coesão social a longo prazo?